telespectador do canal EBD em Estudo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Hoje trataremos da lição de número 13 da nossa revista, cujo título é Quando Deus Restaura o Justo. Chegamos ao final dessa revista e desse ano também. Eu sou o professor Diego Moraes. Eu sou José Nascimento. Falamos da congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Estamos aqui sob a direção do nosso pastor James Bezerra. O texto da nossa lição de hoje se encontra em Jó, no capítulo 42 e versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. A verdade prática dessa lição nos diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica em classe que você deve fazer, professor, com os seus alunos, estará lá em Jó, no capítulo 42, dos versos 1 até o 17. E assim nós chegamos na introdução da nossa lição de hoje, que o autor diz, veja só, em sua primeira frase aqui: nesta última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Então, queridos, depois de ter passado por todo o livro de Jó nesse trimestre, nessa revista, chegamos ao ponto em que Jó finalmente é redimido. As suas dúvidas, as suas incertezas, inseguranças, a sua tristeza, tudo isso, queridos, é tratado quando finalmente ele é aqui redimido pela misericórdia, bondade e infinito amor de Deus. Finalmente tudo chega a um termo, o seu sofrimento chega a um fim e as suas dúvidas, as suas discussões teológicas que houve no decorrer do livro com seus amigos, queridos, agora recebem uma resposta de autoridade irrefutável, porque o próprio Deus dá testemunho a respeito da teologia que estava correta no meio de toda essa discussão que ocorre no decorrer do livro de Jó. Com certeza, Diego. Primeiramente, prazer, estamos aqui novamente, né? Pai do Senhor, meus irmãos. É uma alegria, estamos aqui para falar, dar continuidade à nossa lição sobre esse tema tão interessante que é a vida e foi a história do patriarca Jó. Meus irmãos, vamos ver aqui no primeiro tópico a humilhação de Jó, né? Não mais aquela humilhação que ele estava passando, que ele passou também pelos seus amigos e que ele passou pela adversidade dele, o que ele estava vivendo na sua própria carne e na sua vida como um todo, mas sim na interação e no diálogo entre ele e Deus, né? Jó tinha os seus posicionamentos, Jó tinha toda a sua cultura religiosa e Deus ia mostrar a Jó que a vida não é da forma que nós seres humanos conseguimos ter o entendimento. Deus é soberano, está acima de todas as coisas e Deus vem trazer luz a Jó sobre todas as coisas. Então, se Jó não podia compreender meras criaturas que o próprio Criador fez, como é que ele podia entender aquilo que o Criador, na sua profundidade, né, realiza na vida do homem? Então, Jó, ele se sente assim, diante de Deus, de toda a soberania de Deus, que, Diego, vale aqui um parêntese, a soberania é o cerne de toda essa questão. Sim, está no título da revista, não é, irmão Isaías? Exatamente. A história de Jó ela é totalmente pautada sobre a soberania de Deus. Era isso que Deus queria realmente trazer, não só para Jó, mas para todo o contexto social ali que Jó estava inserido. Todas aquelas pessoas, os amigos de Jó também, Deus queria ensinar essa lição, que Ele é soberano sobre todas as coisas. E aqui Jó tem esse entendimento. Ele diz, ele chega a expressar: eu realmente era um que encobria o conselho, falava de coisas que eu não tinha o entendimento. Agora você fala, Deus, e eu me calo e só quero ouvir você falar. Era isso que Jó estava entendendo.
Ele estava compreendendo que ele realmente, por mais diferente que ele fosse, ele não era nada e Deus era todas as coisas, e Deus, ele era realmente soberano sobre a sua própria vida. Então a humilhação de Jó aqui foi diante daquilo que Deus expôs para ele, e ele conseguiu entender o quanto, como seres humanos, ele era, e nós também somos diante de Deus, medíocres. Por mais que a nossa imagem seja muito boa na sociedade, mas diante de Deus a minha justiça, ela não passa de quê? Trapo de imundícia. Jó agora tem esse entendimento, que não era a sua justiça, que não era aquilo que ele produzia na sua vida, mas sim era a graça de Deus na sua vida e a soberania divina. Glória a Deus por isso. E é verdade, no segundo ponto desse primeiro tópico, nós vamos ter reverência e submissão. É importante a gente observar, queridos, que esse não é um ponto sem importância. O fato de você ter um Jó humilhado, perceba que depois de tudo que ele passou, a gente poderia ter um Jó revoltado. E não encontramos isso, mas um Jó humilhado, que reconhece a soberania de Deus. Eu costumo dizer que antes do diálogo com Deus, Jó tinha consciência de que era muito pequeno. Mas depois do diálogo com Deus, ele sai convencido de que é insignificante. Nós somos, queridos, insignificantes. Esse é um fato que nós precisamos aceitar. O que não implica dizer que Deus não nos ame. Embora sejamos muito pequenos, insignificantes, nós somos amados por Deus. Mas às vezes nós temos nós mesmos em altíssima estima, sem reconhecer que, biblicamente, na verdade, sem o amor de Deus, nós não somos nada. E Jó reconhece isso. Ao invés de você ter um Jó revoltado, você tem um Jó humilhado. E ele revela isso. Nesse segundo ponto, reverência e submissão, nós vamos ver Jó dizer: bem sei eu que tudo podes. Essa é outra forma de declarar que você reconhece a soberania de Deus. Ou seja, você pode fazer tudo o que quiser e nada pode ser impedido. Ele diz isso. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. E isso, queridos, aponta em última instância para a soberania de Deus. E aí Jó prossegue nesse discurso e no versículo 3 está escrito: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó tem um privilégio, queridos, inestimável, que é o privilégio de ser repreendido por Deus. Que maravilha ser fustigado diretamente por Deus, ser repreendido por Deus. Isso é um privilégio. Você até esquece a dor da repreensão, se essa repreensão veio do alto, amados, de Deus. E foi isso que aconteceu, tá certo? Então, nesse ponto do primeiro tópico, a gente ainda quer pontuar o que diz o autor aqui. Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Queridos, examine o que disse o autor da lição à luz do que está escrito na palavra de Deus, que diz que em tudo isso Jó não pecou e em nada, em nenhum momento imputou a Deus falta alguma. Tá bom? Com certeza, né? Jó não chegou jamais a imputar a Deus falta alguma, né? Prosseguimos, meus irmãos, chegamos aqui agora no subtópico 3, tá? Que diz assim: uma experiência viva com Deus. Como todos nós sabemos, né? Você que já leu todo o livro de Jó, se você não fez isso, faça, tá, professor? Isso é muito importante para você. Jó, ele se expressa dizendo, que só conhecia Deus até então, até aquilo por ouvir falar, pela tradição, pela religião, por contos que ele ouvia, ou algo que ele podia, chegou até ele por experiências de outras pessoas. Mas agora, ele tem uma experiência pessoal com Deus. Jó tinha a teoria e agora ele tem a prática ali de uma vivência com Deus pessoal, né? É muito bom, Diego, nós
termos, com certeza, a teoria, né? Nós estudarmos a palavra, nós realmente buscarmos uma teoria bem profunda, mas é também de muita importância, Diego, que nós tenhamos com Deus experiências pessoais. Experiências pessoais. Porque só a experiência com Deus pessoal eleva o crente de patamar. O crente não cresce, ele diminui. Como foi o caso de Jó. Como foi o caso de Jó. Quando ele tem essa experiência com Deus e ouve tudo que Deus tem a falar, ele se sente realmente muito medíocre. Ele se resume ali à sua condição humana. Essa experiência de Jó, que teve com Deus, ele revela aí, traz um novo Jó. Faz nascer ali realmente uma pessoa nova, com conhecimento, com a experiência pessoal com Deus. Todo aquele que tem uma experiência com Deus, ele não volta a ser a mesma pessoa. É verdade. A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era considerado um doutor da lei, um homem muito entendido da teoria, mas só a experiência pessoal que Paulo teve com Deus na revelação, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida mudada. Então esse exemplo, Diego, nos convida a termos também mais experiências pessoais com Deus. É muito interessante que você ouça outras experiências, claro, vai te dar um certo conhecimento, como Jó tinha, mas apenas de maneira teórica. As nossas experiências com Deus realmente conseguem mudar a nossa vida, experiências pessoais. Então que busquemos ter, Diego, aí, mais experiências pessoais com Deus. Esta que Jó teve realmente transformou toda a imagem, toda a situação que Jó estava passando. E se você passa por alguma situação difícil, a experiência pessoal com Deus que você e eu, nós devemos buscar, pode também transformar toda a nossa situação, toda a nossa vida. Amém, é verdade. Então, um dos ensinos que nós encontramos aí é esse, né? Sim. Aplicação para a nossa vida. Aplicação pessoal, nesse caso, é buscar um relacionamento íntimo com Deus. Queridos, o relacionamento que Deus busca com o homem não é um relacionamento coletivo, mas é pessoal, é íntimo. Íntimo, pessoal. Todo o esforço do plano de redenção foi para promover isso que Jó experimentou, um relacionamento íntimo e pessoal. Deus não se relaciona com o seu povo de forma coletiva, né? Ele busca um relacionamento pessoal. E isso fica muito claro no seu plano de redenção. Sim. Isso fica muito claro na sua busca de se relacionar com o homem, claro, nos termos de Deus, de justiça e equidade que vem do alto. E a gente consegue entender, de acordo com isso que nós estamos expondo agora, do relacionamento, de Deus querer realmente ter um relacionamento íntimo com o homem, que isso é realmente o que todo embasamento dessa história da vida, do sofrimento de Jó, nos leva a essa compreensão. Deus queria realmente se revelar a Jó de maneira diferente, se revelar a Jó de maneira pessoal. E Deus se revela não só a Jó, mas também aos seus amigos lá na frente. Deus queria realmente com cobrança. Com cobrança, mas é uma revelação ali pessoal também. Eu até faço a minha aqui conjectura que a vida também dos amigos de Jó muda depois disso tudo, porque eles tinham um entendimento de Deus, um Deus que recompensava o mal com o mal, apenas isso, e o bem com o bem, ponto final. Era esse conhecimento que eles tinham de Deus pela tradição, mas agora eles conseguem ter um outro entendimento a partir da revelação pessoal, do relacionamento pessoal. Então toda a história de Jó, toda a situação leva a nós pensarmos dessa maneira, que Deus, tudo isso era para que Deus se revelasse de maneira pessoal para aquelas pessoas ali do contexto da vida de Jó. Amém. No segundo tópico, o título é A Intercessão de Jó. E o autor começa falando no motivo dessa intercessão, que é a ira de Deus. Então, queridos, nesse ponto, nós vamos ver Deus revelar a sua ira em relação ao comportamento e a defesa teológica que os amigos de Jó fizeram. Veja o que está escrito em Jó 42, verso 7.
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Deus se referia a Elifaz. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Embora Jó não compreendesse o que acontecia com ele, Deus dá testemunho mais uma vez de que Jó não se comportou teologicamente de forma inadequada. Ele tinha o direito de estar triste, ele tinha o direito de estar devastado. Jó estava em desespero em alguns pontos, queridos. Ele tinha esse direito, mas Deus dá testemunho de que ele foi reto nisso tudo. Mesmo na situação mais difícil, ele se manteve reto. Eu repito o que nós falamos agora há pouco. Em tudo isso, Jó não imputou a Deus falta alguma. Isso é maravilhoso. Então, Deus aí revela sua ira contra os seus amigos e revela também que nisso tudo, Jó manteve-se reto. Mesmo nos momentos em que ele duvidava dos motivos pelos quais ele estava passando por aquilo, em alguns momentos Jó até chegou a se expor para Deus, muito corretamente, dizendo: Senhor, se tem um pecado oculto que justifique isso, me perdoa. Mas tudo ele fez de forma reta. Por isso a ira de Deus se acende contra os seus amigos e a justiça de Deus reconhece a retidão de Jó. Com certeza. Avancemos, meus irmãos, aqui para o subtópico 2, que fala assim: o pecado dos amigos de Jó, né? Que foi aí o erro dos amigos de Jó nessa situação dele, né? Eles estavam realmente cientes e tinham a plena convicção que Jó estava em pecado e que Jó tinha realmente que se arrepender, tinha que analisar o que estava fazendo, porque aquele sofrimento era realmente um pecado que Jó cometera em algum momento. É a face da justiça retributiva. Com certeza, defendida, né, por eles. Que era a teologia, né, que eles vivenciavam ali, realmente, na prática, na vida deles. A gente vai ver lá na frente que Deus fala assim: olha, eu vou fazer agora com vocês aquilo que vocês entendem como a minha justiça. Para os amigos de Jó, tá? Mas, meus irmãos, o erro da teologia, o erro dos amigos de Jó era ter tão somente um Deus que retribuía e não saber que existia um Deus. Ele retribui sim, conforme Ele quer, porque Ele é soberano. Nem sempre, meus irmãos, o sofrimento é uma punição de Deus, mas o sofrimento é uma manifestação do amor de Deus para com o ser humano, tá? Então, eles não conseguiam ter esse entendimento. Eles queriam realmente fazer com que Jó, incutir na cabeça de Jó, que Jó havia pecado sem Jó ter cometido nada, né? Então, esse foi o grande erro dos amigos de Jó. Fechar Deus numa bolha, na bolha da retribuição, e não entender que o agir de Deus sobre todas as coisas é pelo seu amor e pela sua soberania. E ali estava atuando a soberania, como nós já colocamos aqui no livro de Jó. O que atua é a soberania de Deus para com o ser humano. Glória a Deus por isso. É verdade. E é como já dissemos, né? A soberania de Deus, que Ele está, não é sem razão que está no título da nossa revista, né? A fragilidade humana. Sim. E a soberania divina. Então a gente chega ao final dessa revista e precisa ter muito claro isso, que o fundamento dessa firmeza de Jó era a sua retidão e o reconhecimento da soberania de Deus. Claro. Né? E não é sem razão que esse é o motivo do título da nossa revista. A soberania de Deus está expressa no centro da retidão e dos discursos de Jó. Ele reconhece em todo momento a soberania de Deus. E no terceiro ponto desse tópico, aí sim a gente chega na oração de Jó. Veja, então a gente agora encontra uma situação em que Deus diz: vocês vão sacrificar pelo erro que vocês cometeram. E quem vai orar para você, por vocês, e eu vou ouvir, não são vocês.
Quem vai orar por vocês e eu vou ouvir e receber o sacrifício é Jó. Aquele que vocês chamavam de iníquo, pecador e animal. Olha a justiça de Deus, maravilhosa, né, queridos amados irmãos? Nós vemos aqui Deus, então, restaurando as coisas ao seu devido lugar. Sabe, queridos, nessa vida nós passamos por muita injustiça. Glória a Deus que hoje enfrentamos muito menos injustiças do que as gerações anteriores, mas também experimentamos em alguma medida a injustiça. Jó foi injustiçado não por Deus, ele foi injustiçado pelos seus amigos. O autor da lição até chega a reconhecer, queridos, nesse ponto, que os amigos de Jó faziam as suas críticas, expondo a teologia que eles defendiam de forma enérgica, mas sem maldade. Eu também concordo com o fato de que os amigos de Jó não tinham más intenções, mas eles tinham uma má compreensão da justiça de Deus. Então a gente fecha esse tópico, queridos, observando isso. A ira de Deus se acende contra os amigos de Jó, o pecado deles é revelado, né? Porque embora não houvesse maldade, os amigos de Jó saíram de longe para encontrá-lo, né? E tentar ajudar, mas que ajuda, hein? E Moisés? Não que nem fossem lá. E Deus, reconhecendo isso, agora coloca-os nas mãos de Jó, para que ele ore por eles, queridos. E uma coisa maravilhosa acontece aqui. Nós vamos ver isso agora nesse terceiro tópico. Uma coisa maravilhosa acontece quando Jó intercede pelos seus amigos. Não é isso, Moisés? Com certeza. A restauração, né? O nosso personagem aqui na nossa lição, que é Jó, né? Deus começa a restaurar a vida de Jó a partir do momento que ele intercede por aquelas pessoas que, como nós já colocamos, né? O tratou muito mal. O primeiro amigo de Jó chegou a agredi-lo realmente, a sacudi-lo, né? Vá, confesse que você está errado, confesse o teu pecado. Então foi realmente muito forte. Claro, a gente sabe que tudo isso é permissão de Deus, estava no plano de Deus, tudo isso. Obviamente, né? Deus era soberano sobre tudo, toda aquela situação. Os amigos de Jó ter aquela intervenção realmente estavam nos planos de Deus. Nada fugiu do controle do Senhor, né? Para realmente tornar a aprovação de Jó, né, uma coisa muito forte como foi realmente. E Deus aqui começa a restaurar Jó de maneira moral e de maneira também espiritual. A restauração da vida de Jó ela foi completa, ela foi plena, né? Não faltou em nenhum sentido da vida de Jó a restauração. Então Jó foi restaurado de maneira espiritual. Você vê que os amigos de Jó tiveram mesmo, né, que baixar a cabeça e ir até Jó, levar o sacrifício para Jó. Veja como moralmente aí Jó foi elevado, foi restaurado, né? E também os amigos de Jó deviam reconhecer que, espiritualmente falando, Deus realmente estava com Jó. Porque, como você colocou, Deus disse: a Jó eu vou ouvir e não a vocês, porque vocês não falaram, como falou o meu servo Jó, a respeito de mim. Então eles entenderam que a vida de Jó, espiritualmente falando, estava de acordo com os desígnios de vida de que Deus queria para o patriarca Jó e não a deles. Então, a partir desse momento, Jó é restaurado moralmente, né, diante da sociedade. Tem os amigos de Jó como um representante daquelas pessoas, daquela sociedade, e também de forma espiritual, porque se eles não levassem a Jó o seu sacrifício, Deus não iria perdoá-los pelos pecados que eles sim cometeram, mas sim a teologia deles de retribuição ia se encaixar aqui, né? Mas a misericórdia falou muito mais alto, e Deus deu essa possibilidade, né, deles levarem até Jó o sacrifício e terem o seu perdão diante de Deus. Veja só que, segundo a teologia deles, isso não era possível. Não era possível. Mas Deus traz outra revelação para a situação. Deus revela o seu amor, a sua graça e a sua
misericórdia nessa situação. Glória a Deus, é verdade, irmão Isaías. Isso me lembra, olhando para os amigos de Jó, isso me lembra o hino da harpa. E eu costumo repetir isso, né? Um hino da harpa que diz: na cruz estão unidos a justiça e o amor. Era o que faltava, irmãos, a visão dos três amigos de Jó e também a Eliú, o quarto amigo. Especialmente Eliú, na defesa da justiça de Deus, esqueciam da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Era uma justiça sem misericórdia, sem graça e sem amor. Essa não é a justiça de Deus. Embora saibamos que o amor não folga com a injustiça, e Deus é perfeito, queridos. Ele expressa a sua justiça perfeita com o amor perfeito. Então, onde há espaço para o seu amor alcançar, dentro da justiça, vai alcançar, vai expandir. Assim é o amor de Deus, ele atua dentro da justiça. E era o que faltava a visão dos amigos de Jó, né? E Deus prova isso ao defender Jó. Olha, isso é amor. Isso é amor, queridos. Não é alguém fazendo justiça de forma legalista, mas ele pessoalmente intervém nessa situação. É óbvio, queridos, que aqui nós temos uma situação que era extraordinária e Deus tinha propósitos de ensino para nós hoje. Sim. O livro de Jó tem aplicação prática, queridos, para a nossa vida diária. É por isso que Deus pessoalmente vai resolver essa situação. Pessoalmente ele criou a situação, pessoalmente ele encerra a situação. Lembrem-se disso. Pessoalmente ele decide, depois da acusação de Satanás, sobre o servo dele, Jó. E pessoalmente ele decide infligir o sofrimento que infligiu. Pessoalmente também, no final desse livro, agora ele se revela aos homens. Deus tinha um propósito elevadíssimo, incompreensível, irmãos, pela nossa limitação. Mas por isso estamos falando hoje de Jó. Por isso a aplicação prática do livro de Jó para as nossas vidas, porque Deus revelou a sua justiça, revelou o seu amor e revelou o seu cuidado pelo homem. Eu não sei porquê, irmãos, Deus nos ama, mas, irmão Isaías, o fato é que Ele nos ama. Motivos humanos não existem, né? Isso é incompreensível, né? Totalmente. Agora, vale também... Porque o Senhor nos ama. Verdade. Como diz o hino também da harpa, né? Ó, porque Jesus me ama, né? Aí só na glória para ele responder, porque, humanamente falando, não existe explicação. Meus irmãos, veja aqui, como Deus colocou, em relação ao amor de Deus e à graça, veja que aqui foi tão tremenda dele, que Deus, ele mesmo, pessoalmente, se revela àquelas pessoas. A Bíblia, ela não deixa claro como foi essa manifestação, né? Como foi esse ato aí da teofania, né? Que é Deus se manifestar de alguma maneira, manifestação divina. Mas houve uma manifestação que... A Bíblia fala do redemoinho, né? Mas sim, se limita a isso. A essa situação. Mas o interessante é que Jó reconhece Deus, porque ele diz: ouvia os meus ouvidos falar Deus, e você, agora os meus olhos te veem. Então foi uma revelação tão singular, né, que Jó conseguiu identificar ali a divindade. Jó, ele teve discernimento que ali quem estava na frente dele era o próprio Deus. Que era privilégio. O próprio Deus. Maravilhoso. A gente não encontra palavras para né, descrever tudo isso, esse cenário. E os amigos de Jó, por mais que Deus os repreende de maneira forte, também tem essa revelação, porque eles obedecem à voz de Deus. Eles obedecem à voz de Deus e levam para Jó, para que Jó interceda por nós. Ele chega, né, Jó, releva aí o que nós falamos e fazemos com você, agora intercede por nós, porque Deus disse que tem que ser você. Deus se revelou de uma maneira maravilhosíssima. Eu não encontro outra palavra para colocar, outra expressão. Maravilhosíssima, que eles entenderam que era o próprio Criador ali que estava falando com eles. Estava falando com eles. Deus também quer se revelar para você, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido professor.
para mim, para todos nós. Basta que saibamos que as situações que nós encontramos, Deus, Ele é soberano em nossas vidas, Diego. Verdade. Deus Eu quero só colocar o que disse o profeta. Sim. Me achareis quando me buscares de todo o coração. Né? Então, realmente, o Senhor quer ser buscado e pode ser encontrado de forma pessoal. E para nós concluirmos, queridos, o segundo ponto desse último tópico, vemos que Deus restaura Jó em todos os aspectos. Nosso irmão Isaías falou da restauração moral, que foi perfeita, porque quando Deus dá testemunho de você, ninguém pode questionar esse testemunho. Com certeza. E também houve restauração social e material, como coloca o autor nesse ponto. Veja o que diz a palavra em Jó, capítulo 42 e verso 10. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então, amados irmãos, o Senhor tirou, o Senhor deu. Isso, queridos, é o cumprimento do que Jó reconhecia quando falou com sua esposa. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele deu e Ele mesmo tomou. É muito simples a gente fazer essa leitura e ter essa compreensão, amados, porque estamos muito longe da situação, mas tentando se colocar no lugar de Jó, que visão maravilhosa da soberania, da bondade e da justiça de Deus que esse homem tinha. Porque aqui nós encontramos um Jó que, ao falar com Deus, parece ter esquecido tudo, irmãos, que tinha passado. Com certeza. Já não sentia mais nada e agora ele declara, queridos, a alegria de ter conhecido o Senhor face a face, né? Isso é maravilhoso. Parecia que o homem não tinha passado por nada do que passou. Perdeu todos os bens, todos os filhos, tudo que tinha. Moralmente estava destruído, queridos. E veja só, no encontro com Deus, ele só sabe falar da alegria de agora estar diante do Criador. Que coisa maravilhosa. E assim a gente conclui esse ponto, deixando claro, a história podia, irmãos, ser terminada diferente, mas Deus achou por bem restaurar a Jó. Muitos cristãos na igreja primitiva passaram por sofrimento absurdo e não foram redimidos em vida. Mas nós precisamos lembrar que a justiça de Deus é perfeita e tudo será colocado no seu devido lugar, cedo ou tarde. E nessa restauração dele, só pegando um gancho aqui... Só para concluir, né? Deus, a justiça de Deus não tarda, ainda que alguns a tenham tardia, né? Nosso pensamento humano é que a coisa demora, mas Deus, Ele sabe todas as coisas no momento certo de atuar. Glória a Deus. Só para acrescentar um pouco mais, existe quase um consenso, né, na teologia que diz que Deus também restaura o casamento de Jó. A gente não vê aí Jó tendo uma outra mulher. Deus também restaura, meus irmãos, fica claro que a Bíblia não diz isso, tá? Porém, o entendimento é que Jó lá na frente tem mais 10 filhos, 3 mulheres, né, e 7 homens. 7 homens. Então, um entendimento quase que pacífico entre os teólogos, os estudiosos, que Deus também restaurou o casamento de Jó. A gente sabe que a mulher de Jó, ela estava um pouco à parte daquela situação, não o apoiava a ele, não o ajudava naquilo tudo, né? Isso também era planos divinos, a aprovação fazia parte do contexto. E a restauração social também aconteceu na casa de Jó, no casamento dele. É um entendimento da teologia daqueles que estudam a teologia que chegam a essa conclusão. Tá? Concorda com essa situação? Entende assim também? Então, meus irmãos, coloque isso, meu caro professor, de maneira clara, tá, para os alunos, que não é um entendimento que está escrito realmente na palavra, mas é de acordo com os estudos que se fazem, chegam a essa conclusão, a esse entendimento, tá? Que também o casamento de Jó foi restaurado com a sua própria mulher, que ele já era casado. O próprio Jó, ele também diz isso, né? Nunca coloquei meus olhos em outra mulher e tal, em certo momento. Meus irmãos, chegamos agora à conclusão, né, Deus? Na nossa lição, né? Exatamente. Esse trimestre, que
falamos sobre esse personagem tão interessante da vida de Jó, estudamos sobre o livro de Jó, como o Diego colocou, é realmente prático para as nossas vidas, é realmente aí quase que um manual aí como Deus atua na vida e na história humana, de acordo com a sua soberania. Vimos também, meus irmãos, que existe sim a teologia da retribuição, mas ela não é fechada, ela não é única. Acima de qualquer teologia existe a soberania, o amor e a graça de Deus. Então, nós aprendemos que os amigos de Jó queriam realmente trazer para Jó esse ensinamento fechado, único de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele se revela como um Deus soberano, como um Deus amoroso e como um Deus misericordioso e que tem o controle da história. Com certeza, tanto Jó como seus amigos, como também aquelas pessoas, a família de Jó que estava ao seu redor, que após a restauração eles se aproximaram novamente de Jó, tá? As pessoas se aproximam de Jó realmente, tem aí a partir de tudo isso que aconteceu, uma nova percepção em relação ao relacionamento de Deus para com o homem, uma percepção muito forte, porque existiu uma revelação pessoal de Deus para com os homens. Isso é uma coisa realmente que não tem explicação em todo esse contexto. Então, irmãos, nós concluímos essa lição. Pedimos a você, nosso amado professor, que sempre que você puder, se aprofunde realmente nas lições, tá? Assistam esse programa, divulguem ele também nas suas redes sociais, é importante isso, para que demais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nunca deixe de comparecer à EBD, tá? Esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical. Se for, a gente para por aqui, Diego? Se for, a gente para por aqui. Mas não é. É apenas uma ferramenta para contribuir com o nosso querido professor. Amém. É uma alegria, então, a gente chegarmos ao final de mais uma revista. Continue sempre conosco, dê aquele joinha no vídeo, comente, queridos, a sua participação é inestimável e é muito bem-vinda. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.